Você, por acaso, já imaginou por que o homem mata? Esquisito, né? Justificativas existem várias, mas certeza certamente vai ser muito difícil de se ter. Mas, de qualquer maneira, existe um seminário a ser realizado aqui no Rio de Janeiro que aborda esse aspecto, né? O aspecto do crime, do homem matar. E uma mesa especificamente vai tratar dessas razões, ou vai perseguir essas razões. É exatamente o que nós vamos fazer hoje, trazer esse tema aqui à baila, antecipando essa discussão que vai ser realizada na Faculdade de Direito. Nós vamos trazer, então, a questão do porquê o homem mata com alguns convidados que vão tentar correr atrás, né, desse prejuízo que é essa explicação. Inicialmente, apresento para vocês o Eduardo Mascarenhas, que é diretor científico da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Já esteve aqui com a gente falando de alcoolismo. Posteriormente, aqui ao meu lado direito, o Humberto Teles, advogado criminal, volta e meia aparecendo aí nos veículos de comunicação, envolto, né, no tratamento de grandes crimes. Certamente já tem uma visão clara por acompanhamento de criminosos e de vítimas. Por final, o Talvani Marins de Moraes, que esteve aqui na semana passada e, evidentemente, isso já desmascara um pouco como é que a gente faz as pautas do programa, porque ele é que deu a dica para a gente desse encontro. Então, Talvani, podia nos colocar direto o que é esse grande encontro que vai ser realizado semana que vem? Certo. Esse encontro vai ser um encontro na Faculdade Nacional de Direito, promovido por aquela instituição, apoiado pelo... A Faculdade Nacional de Direito, na verdade, é o FRJ, exatamente, né? Está no tempo do Nacional como... mas ela continua com o nome de Faculdade Nacional, ela conservou o nome, né? E pertence ao FRJ. E esse encontro vai visar exatamente trazer para os estudantes de direito interessados na área penal a discussão de temas os mais polêmicos. Várias atividades estão programadas, inclusive júri simulado, etc. E a mesa, que eu tenho a honra de participar, com o Eduardo Mascarenhas, com o Humberto Teles, vai exatamente tentar discutir o tema que nós hoje trouxemos aqui, que é por que o homem mata. Essa é uma indagação que nos deixa a todos nós, não só os técnicos, como a opinião pública em geral, profundamente inquietos, né? Por que isso acontece, né? Nós que somos animais racionais, né? Ditos animais que primam pelo aspecto social, por que nós nos matamos? Por que nós nos destruímos? E, curiosamente, dentre os animais, toda a escala animal, aí incluídos os racionais e os irracionais, o único que usa instrumentos destrutivos é o homem. O animal mata apenas para a sobrevivência ou para a defesa. O homem não. O homem mata por outros motivos. Tá. Vamos começar a entrar nessa questão dos requintes. Eu pediria ao Mascarenhas que nos ajudasse na questão específica da existência ou não de estudos sobre isso. Quer dizer, existe um conhecimento acumulado já nesse aspecto, quer dizer, de estudos psicanalíticos sobre esse aspecto, quer dizer, ainda sem entrar na simbologia, né? Não, eu acho que sim, porque é um tema que evidentemente, que inquieta a todos os seres humanos. Quer dizer, eu acho que particularmente, então, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, ou durante a Segunda Grande Guerra Mundial, foram feitos estudos muito profundos sobre a problemática da agressividade humana. Eu posso destacar aqui, por exemplo, os estudos realizados pela Melanie Klein, a chamada Escola Inglesa de Psicanálise. E eu posso também destacar aqui os estudos feitos pela Escola Alemã de Psicanálise, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, que trouxeram significativas colaborações, porque tentaram investigar a fundo as origens da violência, as origens da agressividade, como é que ela se manifesta, porque, afinal de contas, o ato de matar, de assassinar, ele está estreitamente ligado à questão da problemática da agressividade. Tá. E, ainda como introdução nesse aspecto, doutor Humberto, existem inúmeras características atenuantes, né, que a lei prevê em casos de um homem que mata outro homem. O senhor podia dar um quadro rápido desses aspectos? O nosso direito penal, o nosso Código Penal, prevê circunstâncias não só atenuantes, mas circunstâncias que absolvem o homicida, o homem que mata.
absolve quando o crime é praticado em legítima defesa, ou seja, quando o criminoso repele injusta agressão à sua pessoa. Está podendo morrer por conta do outro e se defende. E se defende. E usa no exercício dessa defesa os meios necessários que a lei estabelece. Também é absolvido aquele que mata em estado de necessidade, em estrito cumprimento de dever legal. É o estado de necessidade, para melhor entendimento, como é que é o homicídio necessário. O sujeito mata para sobreviver. Ele não se defende. Ele luta pela sua sobrevivência. O caso do náufrago, que toma do outro, que se debate na água, nas ondas, toma a sua tábua, a sua prancha, e o outro morre. Nesse procedimento está o estado de necessidade. Não poderemos considerar que qualquer crime de famintos poderia ser um estado de necessidade. Também é um estado de necessidade. É considerado pela lei? Também, claro. O furto famélico, ele é praticado em estado de necessidade. O homem, o chefe de família, que tem a mulher doente, gravemente doente, os filhos famintos, e assalta ou furta um armazém, né? Ele pratica este crime em estado de necessidade. Quando isso comprovado, os juízes geralmente absolvem e os tribunais confirmam essa absolvição. O direito é tranquilo a esse respeito. O instrumento de dever legal, que absolve também, decorre do exercício de uma obrigação em razão da função. É o policial que, no desempenho da sua função, é obrigado a atirar no bandido, no delinquente. Viu? Ele exerce o seu dever. E o exercendo plenamente, até com a violência, viu? Ele está ao abrigo da lei. Do Código de Lei. As circunstâncias atenuantes previstas pelo Código são várias. O elenco é bem numeroso. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Há circunstâncias no nosso Código, circunstâncias comuns, genéricas, que não têm maior repercussão e consequência na fixação da pena. Sim, de qualquer maneira. Atenuam de alguma forma. Elas apenas atenuam, mas não retiram essa responsabilidade. Atenuam e deixam a critério do juiz, ou liberam o juiz a fixar essa pena um pouco mais alta, um pouco mais baixa. Mas há circunstâncias especiais atenuantes. O crime praticado por relevante valor moral e social. Relevante valor moral não precisa traduzir, não precisa dizer, o que seja. É o homem que, diante de uma agressão desmoralizante, de um acontecimento que o ultraje, que o ofenda, que o desmoralize, que o magoe moralmente. A hipótese, o exemplo mais clássico e mais citado é o do marido que surpreende a mulher em adultério. Isso já dá uma discussão fantástica, né? Aí sim, claro que a doutrina se divide, né? E conflita. Alguns entendem que a honra do homem não está na mulher, na conduta irregular da mulher, na infidelidade da mulher. Mas, de qualquer forma, ao longo dos tempos, é o adultério ou a traição da mulher que exemplifica o chamado crime passional. Antes que a gente caia já no específico, deixa eu terminar o geral aqui com a ajuda do Talvani, no sentido mesmo dessa atividade que ele tem de psiquiatra forense. Quer dizer, qual é o limite de uma análise que se faça do indivíduo praticando esse crime? Quer dizer, você tem às vezes que dar determinados vereditos, devem ser bastante cruéis, principalmente na hora que isso vai definir uma pena contra esse cidadão. Mas como medir essas influências psicológicas no fato de um homicídio, por exemplo? Não deixa de ser muito difícil, né? Na realidade, eu na minha atividade de psiquiatra forense, é bom deixar claro para os telespectadores, a atividade do psiquiatra forense, ela se situa exatamente no esclarecer ao juiz que está fazendo o procedimento, né? O processo penal daquele acusado,
se quando ele cometeu aquele delito, é o que a lei indaga, ele era capaz de entender o que estava fazendo, quer dizer, saber certo e errado, e manifestar a sua vontade livremente. Não basta saber se é certo ou errado, precisa ser livre para escolher. Não, eu sei que é errado e vou fazer errado. Aí ele será plenamente responsável. Tá? Caberá ao juiz, então, aplicar a pena ou não, ou absolver, depende do que o Dr. Humberto Telles disse, circunstâncias atenuantes, etc. Então, cabe ao psiquiatra forense avaliar isso. Por quê? Porque é de épocas imemoriais o princípio jurídico de que seria imoral nós punirmos alguém que cometesse um delito, mesmo comprovadamente cometeu o delito, por mais bárbaro que seja, mas cometeu o delito fora do seu juízo. Seria um absurdo nós punirmos essa pessoa. Seria um princípio completamente repugnante à nossa moral, à nossa estrutura jurídica. Então, esse princípio é esclarecido pelo psiquiatra forense. Então, compete exatamente essa tarefa a nós, psiquiatras forenses, de examinar o acusado e informar ao juiz, depois de todos os exames que nós considerarmos bastantes, se ele tem o seu juízo perfeito e se tem a sua vontade livre, se no momento do crime ele praticou isso livremente. Ora, e você coloca uma das questões mais fundamentais quando você indaga. Como é que é feito isso? É uma das maiores dificuldades que nós temos, porque, veja bem, o homem, o ser humano, ele não é traduzível, uma peça quebrada ou não, né? Traduzível num maniqueísmo simples, né? Ou é ou não é. O homem é uma complexidade, o homem é um universo, né? De força. E muitas vezes desconhecido da própria ciência. Porque a ciência, ela avança, mas ela não esgotou, né, a verdade. Então, as questões, o homem, ele corresponde a um estuário de indagações sociológicas, políticas, econômicas, psíquicas, biológicas, né? Sociológicas, etc., jurídicas. Então, é exatamente esse homem que cometeu o delito que é colocado diante do psiquiatra, para o psiquiatra dizer ele é responsável ou não. Então, muitas vezes, é bom que se diga, a nossa pesquisa, ela tem que ser feita com muita profundidade, mas sem dúvida alguma, ela pode não esgotar inteiramente, nem pretende isso. Ela pretende apenas fotografar um momento do acontecido e emitir uma opinião técnica. O juiz, inclusive, tanto isso é verdadeiro, que o próprio direito já estatuiu que o juiz não é obrigado a aceitar o nosso laudo. O juiz não está distrito. É claro que na grande maioria das vezes ele aceita. Eu conversava até antes do programa com o Dr. Humberto Telles sobre esse assunto. O juiz, na maioria das vezes, aceita, até porque o laudo é técnico e ele é leigo no assunto. Mas ele não é obrigado a aceitar. A defesa, a acusação podem, inclusive, pedir novo laudo ou discordar da opinião. Mas, em suma, é isso. Quer dizer, para que se tenha uma ideia. Quer dizer, nós fazemos uma pesquisa e vamos exatamente informar a situação mental do acusado naquele momento. Tá, vamos considerar, então, que não haja, digamos, um momento ou uma situação, vamos dizer, de descontrole, que seriam atenuantes ou problemas psiquiátricos, psicológicos. Vamos entrar na questão, Eduardo, específica, porque o homem mata. Você citou um exemplo na sua primeira fala da guerra. O indivíduo está premido por uma ordem que lhe mandaram matar um outro indivíduo que ele nem conhece, em nome da pátria, em nome da causa. Isso já não é uma coisa meio complicada, não? Complicada é. Agora, eu acho que nessas circunstâncias, eu acho que qualquer pessoa, porque ela vai se identificando com o seu grupo, de concidadãos, ela vai ingressando num transe bélico. Você repara que quando há convocação militar, há toda uma mobilização nacional, né? Existem os hinos que vão tocando, existe toda uma liturgia que o sujeito vai entrando num transe cívico e ele vai colocando toda a sua afeição nos seus concidadãos e naqueles valores. E ele vai tendo uma visão progressivamente mais maniqueísta. Isso é numa espécie de grande hipnose social. Quer dizer, todos aqueles cidadãos, eles ficam embalados por uma grande hipnose social e que vai gerando um estado em que o inimigo é visto como o grande Satã. Agora, recentemente, nós vimos o Iraque invadindo o Kuwait e dizendo que o fazia em nome de Deus. Quer dizer, era por uma causa sagrada. Cada uma das pessoas nesses estados, é porque nós não estamos num estado de guerra. Então ele fica como que impensável para cada um de nós. Parece que o homem naquele momento ele está vivendo grandes estados de
de absurdo e de irracionalidade. Mas quando as pessoas estão envoltas naquilo, e a violência vai gerando violência. Você tem um filho seu que foi morto por aquela pessoa, pelo inimigo. Surge essa figura satânica. Que é personificado no primeiro soldado da tropa... Da tropa que foi atingida. Então, aquele início da deflagração, aquilo fica à mercê de interpretações, e uma vez deflagrada a violência, você vai ter cenas, milhões de cenas de barbaridade, de barbárie, para poder mostrar às pessoas daquela comunidade. Aquilo vai gerando uma agressividade e todos vamos participando daquele clima. Eu digo todos, porque eu estou convencido de que o ser humano, entre os seres humanos, não existe santinho. Isso eu estou convencido. Todos os seres humanos, saibam eles ou não, tenham eles consciência desse fato ou não, tenham eles tido já comportamentos reveladores desse fato ou não, mas todos os seres humanos, homens e mulheres, mansos e agressivos, têm uma poderosa potencialidade agressiva. E que ela pode, em determinadas circunstâncias, ela pode emergir e qualquer um de nós pode perpetrar crimes hediondos. Então, acho que isto nos leva a ter que tomar todos os cuidados da organização cultural e da organização social para não permitir que surjam aqueles climas, aqueles caldos de cultura capazes de germinar esses estados de violência e deflagrar esses estados de violência. Deixa eu aproveitar então essa sua dica para passar para o Humberto uma questão. O doutor Humberto está acostumado a tratar, às vezes, profissionalmente com pessoas responsáveis por uma infinidade, às vezes, de crimes hediondos, como ele coloca. Evidentemente, por um caldo de cultura, da miséria, da necessidade. Mas não chega uma hora, na sua sensibilidade, em que a coisa já se torna um habitual? Você mata um, mata dois, mata três, do terceiro em diante, certamente, ele já não tem nenhuma preocupação de consciência ou moral, não lhe parece isso? Os seus clientes, vamos não personificar, genericamente falando. Não tenho. Na minha clínica, eu não tive clientes tão degenerados. Certo? Mas eu acho que não é por aí que se deve encaminhar a indagação por que o homem mata. Evidente que o homem mata por todas as razões, de ordem subjetiva, de ordem material, de ordem física, viu? Porque, como disse o Mascarenhas, o crime está no homem. Como a sua sombra, como a sua angústia, como o seu sofrimento, como a sua cólera. O crime está até na origem do homem, feito à imagem de Deus. Deus fez o homem à sua imagem e o liberou para matar o seu irmão. E quando Deus pensou em redimir o homem, resgatar o homem, a sua imagem novamente, enviando para cá o seu filho, Jesus, o que aconteceu? Jesus foi assassinado, foi morto. Mas o senhor está sendo bastante fatalista, né? Não. Não vamos ter saída. Não temos. Não, na verdade, não. Ser pacifista vai ser difícil. Na verdade, não aqui. temos saída. Não temos saída. Então, eu chego àquela conclusão pessimista e um tanto até mística, de que o homem é a pior criação de Deus. Talvez a terra, o mundo fosse melhor sem o homem. Porque a atividade do homem é predatória. É o único animal que mata desnecessariamente. Enquanto o irracional mata para comer, mata para se defender, mata até por ciúme. Porque há exemplos entre os pássaros, o João de Barro mata a fêmea adúltera, emparedando-a, né? Com toda... Deixa eu misturar, o senhor está levantando uma questão aqui que fica num nível complicado. Mas eu vou pedir o auxílio do Talvani nisso, quer dizer, será, do ponto de vista até de uma análise forense, né, que o indivíduo possa, se considerando o argumento do Humberto como verdadeiro, o indivíduo, então, poderia ser considerado extremamente normal, um indivíduo que mata 1, 2, 3 por crimes?
Como é que Não, fica eu isso? me permito, inclusive, retomando o que o doutor Humberto falou, achar que o alerta dele é até no sentido positivo. Certo. Quer dizer, enquanto nós, seres humanos, e o Eduardo mostrou muito bem isso numa análise psicanalítica, enquanto nós, seres humanos, enquanto sociedade, não tivermos essa consciência Muito bem. do quanto nós somos perigosos, É isso do aí. quanto nós carregamos dentro de nós de agressividade, É isso de aí. violência, nós estamos fadados, talvez, a um fatalismo É isso aí. autodestrutivo. Mas, por outro lado, na medida em que a sociedade se estruturar melhor, na medida em que os seres humanos procurarem cultivar, porque, veja bem, nós não somos só mal, mas também não somos só bem. Nós temos que hipertrofiar o bem e tentar minimizar o mal. Esse é o nosso trabalho. Aí está a saúde mental, aí estaria o equilíbrio. Quando as pessoas alcançarem esse nível, e para isso é necessário não só a própria consciência, mas é preciso também um trabalho da própria estrutura social, dignificando a pessoa humana, dando a ela meios, inclusive, de ir à escola, de ter saúde, de ter dignidade, no aspecto geral do político e do socioeconômico. Aí sim, as pessoas vão ter condições de dominar, vamos dizer, essa parte bestial que o doutor Humberto estava chamando, e cultivar a parte mais elaborada. Deixa eu aproveitar, concordando até com a sua afirmação, há, evidentemente, condições sociais que levam, inclusive, como nós vimos na primeira afirmação do Dr. Humberto, ao crime. Isso é por necessidade, por uma série de questões sociais, podem se sentir impelidos a As isso. crianças estão aí, nas ruas, né? Agora, Abandonadas, exatamente por isso a fome, as favelas, há um desemprego. contradiscurso a esse discurso, que é o discurso que também advoga a morte, mas como solução dessa questão. Né? Nós temos aí a questão da pena de morte, por exemplo. Aí o homem passaria a matar sobre o benefício da lei, o benefício ético. E como é que fica? Eu acho amortecer do lado ruim que Eu acho que, em primeiro lugar, a pena de morte ela já é amplamente praticada no território nacional, até de uma forma completamente, enfim, arbitrária e com uma violência, uma crueldade terrível, que são os grupos de extermínio. Quer dizer, ela já está amplamente sendo exercida e ela não seria reduzida porque ela teria sido oficializada. Quer dizer, eu fico imaginando o momento da execução, câmeras de televisão em torno do presídio, aqui os jornais anunciando, todo mundo acompanhando no rádio. A primeira, então, vai ser uma festa. É um negócio, quer dizer, então isso aparecendo, a mãe da pessoa que vai ser fuzilada, chorando naquela hora, querendo pedir, suplicando às autoridades que não façam, o delegado fugindo. Eu não queria que a minha filha assistisse essa cena. Realmente, eu acho que isso daí ainda vai gerar mais clima de violência do que nós estamos já tendo aqui. Vai ser difícil combater esses grupos de extermínio. Não, vão continuar da mesma maneira. Vão continuar. Não é por aí que se enfrenta. Eu acho que nós temos que ter uma visão mais profunda dessa questão da violência. Eu acho que o Brasil hoje, eu até estou aqui diante de uma das maiores autoridades brasileiras do assunto, que é o Dr. Humberto Pérez, a quem eu acompanho o trabalho emocionadamente, que ele com a sua eloquência, esses olhos azuis também tão poderosos, que a gente fica olhando aqui, vendo, mas eu acho que o Brasil hoje é um dos países mais violentos do mundo. Eu acho que não se mata em nenhum lugar mais do que se mata hoje no Grande Rio e na Grande São Paulo, na história da humanidade. Eu depois até queria ouvir se eu acho que não tem nenhum lugar do mundo que jamais tenha alcançado esse grau de violência. Então eu acho que o Grande Rio e Grande São Paulo se tornaram pontos desgraçadamente privilegiados para nós estudarmos as condições sociológicas que levam à deflagração de tamanha bestialidade e violência. E logo o brasileiro, que era considerado um ser humano pacífico, de índole pacífica e cordial. É toda uma lenda que existia sobre a condição do povo brasileiro. Eu tenho a impressão de que tem um fator extremamente importante na deflagração dessa violência, que foi uma certa... Porque essa violência não é praticada pelos famélicos, pelos famintos, pelos descamisados. Não é esse o setor da sociedade aonde se encontra a mais violenta bandidagem. Ninguém está matando por fome. Eu tenho a impressão de que, mais do que a pobreza, esse rápido enriquecimento de uma camada social com um rápido empobrecimento seguido
Porque nós tivemos nos anos 70 uma camada social, ela teve um rápido enriquecimento e nos anos 80 um rápido empobrecimento. Essa sensação que o cidadão qualificado, ele tem de que ele está perdendo a qualidade de vida, que os sonhos que ele sonhou e que eram sonhos realistas não se cumprem mais, eu acho que isto gera um sentimento de revolta, de ira e cólera muito maior do que naqueles países onde existe uma crônica miséria, porque o sujeito, ele desenvolve um fatalismo porque ele já nasceu naquilo, seus antepassados, ele não experimentou nada. Parece que aquilo é a ordem natural das coisas, parece que aquilo é uma vontade divina. Quando ele saboreia os doces frutos, né, o saboroso fruto da prosperidade, e de repente ele é obrigado a ter que conviver com a amargura da perda desses doces frutos, eu acho que nesse momento ele se torna uma pessoa com uma potencialidade agressiva muito grande. E iniciando a violência surge uma cultura da violência. Eu hoje fico pensando, qual seria o destino de qualquer um de nós que está sentado nessa mesa se nós fôssemos adolescentes? E que fôssemos pessoas que tivéssemos tantos interesses na vida quanto nós revelamos ter, e não tivéssemos tido escolaridade, tivéssemos convivendo naquele meio aonde a bandidagem é glorificada. Qual teria sido o caminho de cada um de nós? Eu me pergunto isso. No fundo da minha alma, eu sempre me pergunto isso. Será que os privilégios que eu tive não me encaminharam por caminhos que, se eu não tivesse tido, que caminhos teria eu encaminhado? E todas as pessoas que a gente conhece, principalmente essas pessoas que têm mais garra, que têm mais vontade de viver, que querem o seu lugar ao sol, que são empreendedoras. Deixa eu aproveitar. É uma coisa terrível isso é terrível. Nesse caminho até, como a gente está com o tempo já quase estourando, para variar, e lançar logo uma questão, pode ser até meio aflitiva, mas vamos lá. Você acha que seria capaz de matar? Começar logo com Mascarenhas. Olha, eu sou psicanalista. Eu convivo com a profundidade da emoção humana. Eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas com as quais eu já acompanhei os porões das suas mentes, até por conta do exercício dessa função, todas elas têm momentos e têm emoções que poderiam, em determinadas circunstâncias, todas, e por consequência, como eu já fui analisando também, eu já vasculhei os porões da minha mente, todos somos potencialmente capazes de coisas inimagináveis. Bem, nesse sentido, o doutor Humberto já tinha dito que o homem não tem jeito. Também teriam os dois, Humberto, talvez, nessa mesma opinião? Eu sou capaz de matar. Eu me sinto potencialmente capaz de matar. Por várias questões. Várias questões interiores, vários problemas pessoais. O problema da honra. A honra pode me levar ao homicídio. Como o desespero ditado pela frustração, a fome, a necessidade. Eu me imagino assim, às vezes, julgando os outros, numa situação desesperadora de certos elementos de classe média baixa, que tem os filhos no colégio, tem que retirar os filhos do colégio. Aí é que eu o aluguel atrasado. Aí é que então, esse homem se transforma num guerrilheiro da sua própria guerrilha. O que há hoje no Rio de Janeiro e em São Paulo é uma guerrilha urbana, cada um com seu próprio núcleo guerrilheiro. Não há famélicos assaltando bancos, mas há homens de classe média, há homens que defendem até ideologicamente a sua posição, a sua violência. E justificando até um conteúdo político. Isso a gente ouve pela rádio, pela TV e lê nos jornais. Nós estamos com o tempo estourado, eu poderia considerar, não sei, o Talvani compartilha da opinião dos dois. Claro, né? claro, até porque eu acho que se cada um de nós tiver essa consciência bem viva, de que é capaz de matar, a gente vai evitar, sem dúvida alguma, que ocorram mortes, que ocorram homicídios. É preciso que a gente tenha essa noção, porque veja bem, André, uma coisa só concluindo, que eu acho que ficou bem claro aqui das exposições, é preciso ver o crime como um ato pragmático humano. Há muita gente que se encastela numa figura, vamos dizer assim, quase angelical, e acha que o crime é algo como se fosse de uma subespécie.
Não, o criminoso é uma subespécie. Ele não pertence à minha espécie. Eu sou puro, casto, divino. Não, nada disso. O criminoso é um ser humano, como outro qualquer. Por quê? Porque o crime é um ato humano. Dissemos aqui no início e concluímos, o animal não mata no sentido do crime violento do homem. Por quê? Porque o que é a violência? É a instrumentalização da agressividade. O animal não usa um revólver, não usa uma metralhadora, não usa uma faca, não faz uma tocaia. No sentido, exatamente, o racional é que permitiu isso ao homem. É instrumentalizar a agressividade e, de uma forma, querer levar vantagem sobre o outro, no sentido, inclusive, até de eliminar o outro. Então, voltando só para concluir, eu acho que é preciso que cada um de nós tenha essa consciência. Nós somos capazes de tudo e, por isso mesmo, nós temos que procurar aprimorar aquilo que nós julgamos que sejam as coisas adequadas e de bem. Aí nós estaremos no bom caminho. Bem, estamos aí estourados de tempo, agradeço a atenção de vocês, deixo a nossa caixa postal 3916, até a semana que vem, então.